Bom dia, dia 26 de abril. Estamos já aqui iniciando a nossa live. Vamos aguardar as pessoas começarem a entrar ali para que nós já possamos dar início a uma semana de muitas bênçãos, de muitas graças, sempre, sempre, sempre na presença de Deus, que é o autor da vida, que é aquele que pode tudo, que pode transformar as nossas dores em alegrias. E hoje nosso título é... Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Nosso título é... Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Nós vamos começar essa live hoje de uma maneira diferente, fazendo uma pergunta. Hoje estilo coach. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que vocês estão aqui, gente. Tiago, meu amigo, que saudade de você. Oi, Jaqueline, bom dia. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Gente do céu, que prazer, que honra estar aqui na presença de Deus e na presença de vocês. Que bacana. Bom dia, meu amigo lá do Rio. Gente, Tiago é fantástico. Tiago, uma pessoa maravilhosa, um cantor maravilhoso que mora no Rio, uma pessoa de Deus, um homem ungido, né, amigo? Saudade mais de ti. Afe Maria do céu. Deus ainda tem que nos unir mais um pouquinho logo esse ano, né? Porque eu tô com saudade de ti. Tô com muita vontade de estar na tua presença. Esse menino é demais, ele esteve na peregrinação conosco, lá com a peregrinação com Pedro Siqueira. Gente do céu, saudade mais, meu Deus do céu. Mas vamos lá, a gente começar a nossa live fazendo uma pergunta para vocês. Bom dia, Vanessa, bom dia, querida, Deus te abençoe, obrigado pela tua presença aqui. Vou mandando esse aviãozinho para mais pessoas, convidando mais pessoas para que nós possamos falar esse momentinho. Porque na verdade aí é 30 minutos para nós começarmos a semana muito bem. Porque agora nossas lives serão somente às segundas-feiras às 6h45 por enquanto, né? Depois, quem sabe nós vamos nos adequando mais a alguns horários. Porque eu estou com muitos compromissos, graças a Deus. Cheguei ontem... Já era bem tarde de Cascavel, estive lá desde sexta-feira dando um treinamento para o pessoal. Ontem também tive reunião e passei na minha tia. Enfim, eu cheguei aqui em casa, já era 9 horas da noite ontem. E desarruma a mala, faz tudo o que tem que fazer para acordar de madrugadinha e ir aqui fazer a live com vocês. Um ótimo e abençoado dia. Vamos lá então? Quem é Deus para você? Nisso, por que você está fazendo essa pergunta? Quem é Deus para mim? Estou fazendo essa pergunta porque, dependendo de como você teve a sua infância, você pode estar associando isso à presença de Deus ou à ausência de Deus na sua vida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Paulo, meu amigo pastor, olha que coisa maravilhosa. Eliane, Marileide. Ah, gente do céu, quanta gente maravilhosa aqui nessa live. Deus, ele é realmente fantástico. Então vamos lá dando seguimento no nosso tema, porque a hora aqui hoje é curtinha a nossa live. Então vamos lá. Bom dia, meu coach. Oh, meu Deus do céu, o Paulo é fantástico, gente, que coisa maravilhosa. Eliane, minha coach também. Gente, por que eu tô falando para vocês? Quem é Deus para você? Você já parou para fazer essa pergunta? Quem é Deus e como que eu vejo Deus na minha vida? Como eu vejo Deus na minha vida? E eu digo isso porque eu vou trazer o meu exemplo. Eu tive um pai extremamente autoritário. Um pai muito bravo. Sabe aquele pai que nada podia? Que nada. Era um pai realmente muito bravo. Uma pessoa muito correta, mas muito bravo em razão daquilo que ele viveu na infância. Hoje eu compreendo isso. À época eu não compreendia. Apesar de eu amar muito a Deus, eu gostava muito de estar na presença de Deus, eu, Anice, associei o meu pai ao meu pai do céu, digamos assim. Isso foi muito ruim por um longo tempo para mim. Por quê? Porque eu achava que Deus era um Deus autoritário, bravo, que brigava como meu pai. Então, por isso que eu comecei essa live fazendo essa pergunta. Quem é Deus para você? Porque pode ser, e geralmente aí, a grande maioria, 90% das pessoas, principalmente hoje trabalhando com o coach, eu verifico que as pessoas têm um relacionamento bom ou não com Deus, a depender de como foi a infância. É claro que se essa pessoa tratou as suas emoções
tratou as suas, tudo aquilo que, né, que é aquela imagem negativa do pai ou da mãe também, muitas vezes a pessoa associa, mas principalmente com o pai, porque nós associamos pai da terra, pai do céu, digamos assim. Então a pessoa pode ter um relacionamento muito ruim. Se eu tive um pai bondoso, generoso, eu começo a ver, transferir isso para Deus, a figura do meu pai para o meu pai do céu. E eu, Anice, tive assim, um relacionamento muito ruim com Deus no início, apesar de querer muito estar na presença de Deus, apesar de desejar estar na presença de Deus, apesar de entender que Ele era o meu pai, que me guia, que me cuida, eu achava que Deus era bravo, que Ele não gostava muito de mim, que Ele cuidava mais dos outros do que de mim, porque dentro da minha casa eu vivi isso. Meu pai tinha uma predileção por alguns filhos, especialmente um filho, que era o mais velho. E aí ele tratava de forma desigual, isso a Anice criança viu, tá? Isso é o que a Anice vivenciou dentro da casa. E aí eu fiz essa associação. Então, o meu pai do céu, ele é bravo como o meu pai da terra. E isso causou uma distorção muito grande por um longo tempo na minha vida. Apesar de que racionalmente eu não via desse jeito, mas emocionalmente, porque a minha emoção estava atrelada àquela figura paterna, brava, que tinha predileção por outros filhos, que nada podia, que tudo era ruim, que tudo em mim não era bom. Então, é por isso que eu estou perguntando, gente, qual é o teu relacionamento com Deus? Quem realmente, você já parou para pensar quem realmente Deus é para você? Se você quiser colocar aqui no site, aqui no chat, perdão, pode colocar quem é Deus para você. Hoje, você tem um relacionamento bom com Deus, você vê Deus como uma pessoa que te ama, que te cuida, que te zela, que é um pai amoroso, que ampara, que às vezes ele pode parecer ausente, mas ele está presente o tempo todo na sua vida. Bom dia, Eugênio, tudo bem? Então, assim, como você vê Deus na sua vida? Se você já teve esse relacionamento ruim, digamos, com Deus, em razão daquilo que você viveu na infância, em razão de ter associado a figura de Deus com o seu pai. Porque eu vejo muito isso quando eu faço os processos de coaching. A pessoa que teve, como eu, um pai muito autoritário, um pai muito bravo, um pai que tinha predileção por um determinado filho, eu, Anice, enquanto eu não tratei essa emoção, eu associava o meu pai do céu com o meu pai da terra. Então, é claro que eu via um Deus bravo. É claro que eu via um Deus que era punitivo, porque meu pai corrigia com mão de ferro. Meu pai era muito violento dentro de casa. Uma pessoa maravilhosa, mas em razão daquilo que ele viveu na infância também, ele descontava em quem estava mais próximo. E quem estava mais próximo, mulher e filhos. Minha esposa foi abandonada na barriga da mãe e não conseguia ver Deus como pai. Sim. É bem isso, não é, Paulo? Não faz todo sentido? Por quê? Porque esse abandono materno ou paterno geralmente, via de regra, né? Eu falo assim porque sempre toda regra tem uma exceção, mas geralmente faz com que nós tenhamos um relacionamento ruim com Deus. Porque nós colocamos a criança que foi ferida, a criança que foi machucada, existe em nós. E se nós não tratamos as nossas emoções, que vêm desde a barriga, desde o ventre, desde a concepção, nós podemos estar com esse relacionamento com Deus, um relacionamento ruim. Então, foi muito forte quando eu compreendi isso. E aí eu tratei o meu relacionamento com meu pai. Claro, meu pai já havia falecido, eu estou dizendo, eu, Anice, tive que fazer o meu processo para que eu compreendesse e começasse a entender mais a Deus e amar muito mais a Deus. Gente, porque eu vou falar para vocês, quando nós compreendemos isso, não é Paulo? E o Paulo, que é pastor, ele vai dizer isso também com toda a propriedade. Nós vamos compreender a dimensão do amor de Deus por nós. Assim como nossos pais. Nossos pais também nos amaram muito, muito. Mas olha só, o que acontece? Se eu fui abandonada, se eu me senti rejeitada na infância, eu vou me sentir abandonada e rejeitada, inclusive por Deus. Não só pelas outras pessoas, porque esse abandono ele vai se repetindo. E enquanto isso não é curado, enquanto isso não é tratado, enquanto essa emoção de rejeição, de abandono não for tratado, nós desencadeamos inúmeros sentimentos
de raiva, de culpa, de apatia, de ira, não perdão. E isso prejudica consideravelmente não só o nosso relacionamento com Deus, mas também com as pessoas. Porque eu não me senti amada por meus pais, no caso, né? Ela foi abandonada na barriga da mãe e não conseguia ver Deus como pai. Por quê? Porque essa criança associa. É sem querer, claro. Mas vai muito além da razão, é emocional. Então nós precisamos tratar essa parte emocional. E talvez o seu relacionamento hoje, assim como eu tive um tempo, esse relacionamento com Deus não é bom, porque nós ainda trazemos esse abandono, dessa emoção que não foi tratada. E apesar, como eu disse, eu fui criada dentro da igreja. Eu sou uma pessoa, meu pai brigava comigo porque eu não saía da barra da saia do padre, ele dizia. Não sai da barra da saia do padre. Só que apesar disso, meu relacionamento com Deus, eu não me sentia amada. Eu falava, gente, Deus cuida de todo mundo, menos de mim. Então eu sentia aquele abandono que eu senti do meu pai. Eu transferia para Deus. Muitas pessoas não se relacionam com Deus por causa da paternidade. Exatamente. Porque como um Deus, eu vejo assim um Deus que me abandona, eu vejo um Deus que cuida só do outro, eu vejo um Deus que não atende às minhas preces. Gente, e é tão fantástico, tão extraordinário quando você cura essa emoção de rejeição, de abandono da sua infância, que aí você começa a ver verdadeiramente a face de Deus. Você começa a olhar, esse é o Deus. Esse é o Deus que eu queria conhecer, que eu ouvia dizer, mas que eu não tinha experimentado. Porque Deus nós temos que experimentar. Deus nós não temos só que ouvir dizer. Gente, e o meu relacionamento com Deus, nossa, foi assim, olha, subiu de um nível que é extraordinário. Hoje eu falo, pai, isso é maravilhoso. Eu converso com Deus hoje de uma forma completamente diferente. O meu diálogo com Deus mudou. A minha escuta de Deus mudou. O meu sentir, a minha emoção com Deus, por quê? Porque eu trabalhei a minha emoção, inclusive o perdão com relação ao meu pai. Quando eu compreendi a minha história, o meu relacionamento com o meu pai, eu comecei a ter uma conexão muito maior com o meu pai do céu. E o Paulo está contribuindo consideravelmente aqui para essa live, justamente com esse exemplo da esposa dele, que foi praticamente o meu, no caso dela, foi abandonada já na barriga. Agora eu tinha um pai presente, meu pai era presente no lar. Eu tive um pai que era provedor, eu tive um pai que era maravilhoso em alguns aspectos, mas eu sentia esse abandono do meu pai. Eu sentia esse abandono de um pai que não era presente emocionalmente, de um pai que não abraçava, de um pai que punia, principalmente, porque meu pai... Bom dia, Júcio, bom dia, Jennifer. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Nós estamos falando sobre a presença ou ausência do Pai do céu que nós sentimos quando nós não temos um relacionamento bom com o nosso Pai da terra. E o pastor Paulo está aqui contribuindo para que nós, para os exemplos que eu estou dando aqui. Esse abandono que eu senti me trouxe muita coisa ruim. Então, ao longo do tempo, eu estava ali o tempo todo dentro da igreja, eu participava de corais, eu participava de grupo de adolescentes, eu sempre fui muito ligada à igreja, mas uma época eu até me afastei, porque eu não sentia aquela presença de Deus na minha vida que eu queria sentir, porque eu não sentia isso também com meu pai. Quando minha esposa perdoou o pai, ela conseguiu ouvir a voz de Deus. E ele disse que ela era filha amada. Foi lindo de ver. Gente, é um negócio fantástico, é um negócio assim extraordinário. Não é, Paulo? Porque quando nós temos essa emoção negativa, distorcida, ainda que racionalmente nós entendamos que Deus é bom, nós não, emocionalmente aquela criança está ferida. E emoção nós sentimos. Então nós não sentimos a presença de Deus na nossa vida como deve ser. Porque Deus, gente, tem que ser experimentado, Deus tem que ser experienciado, Deus tem que ser sentido aqui. Não é um Deus de ouvir falar, é um Deus que eu sinto a presença dele na minha vida, o cuidado, o zelo. Mas se eu não sei viver direito com meu pai, se eu não perdoei meu pai em razão de algumas situações, se eu não tive uma experiência boa com o meu pai dentro da minha casa, ou se eu tive uma ausência muito grande de pai, esse relacionamento fica prejudicado. E o que eu preciso fazer nisso? Apesar de buscar a Deus, não consigo.
você tem que fazer um tratamento para que você trabalhe a tua emoção com relação ao teu pai. E às vezes eu vejo muito isso também com relação à Mãe de Deus, a Virgem Maria. Que é claro, ela não é Deus, ela não faz milagres, mas ela é uma advogada, ela é uma intercessora, porque afinal de contas ela é mãe de Deus, ela não é qualquer mulher, ela é humana como nós, mas ela é uma predileta de Deus, vamos dizer assim, ela é uma criatura como nós. Mas nós temos que reconhecer que é uma criatura que foi escolhida para ser a mãe de Deus. E eu já vi também mulheres que tiveram um relacionamento muito ruim, ou filhos, né, que tiveram um relacionamento muito ruim com a mãe também, e não consegue enxergar, visualizar isso, falar, né, entender que a Virgem Maria foi uma predileta de Deus. Mas principalmente eu vejo muito mais fortemente com relação a Deus, porque a paternidade, né, na paternidade, ela, assim, o relacionamento entre pais e filhos aqui na Terra acabam prejudicando o nosso relacionamento com o nosso Pai do céu. E aí eu vejo um Deus bravo, um Deus que não cuida de mim, um Deus que não me escuta. E eu falava, gente, mas como que eu posso ter um relacionamento tão ruim com Deus, sendo que eu sei que Ele é bom por excelência? Deus é bondade por excelência. Né? Deus, ele quer tudo de melhor para mim. Deus, ele nos criou, gente. Eu falo, você imagina Deus nos moldando no útero da nossa mãe? Ele pegou com aquela mão maravilhosa, aquele sopro de vida, ele, não é? Aquela coisa, eu fico assim imaginando, metaforicamente falando, Deus nos moldando, como se fôssemos assim uma bonequinha de porcelana, um bonequinho de porcelana, ele cuidando, olha, o olho vai ser assim, a boca vai ser assim, por quê? Porque antes de nós sermos gerados, Deus já tinha nos gerado, né, ali para que nós pudéssemos ser quem nós somos hoje. Só que em razão do que nós vivemos e principalmente com o nosso relacionamento com os pais, as nossas emoções vão ficando distorcidas e nós vamos conseguindo nos enxergar de uma forma diferente daquilo que Deus sonhou. E aí vem as emoções negativas, vem os relacionamentos ruins com Deus, com outras pessoas, conosco. Nós não enxergamos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Nós não enxergamos a nossa verdadeira identidade e esse relacionamento com Deus estando prejudicado, eu não me relaciono bem comigo e eu não me relaciono bem com o outro. É aquilo que eu sempre falo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, amo a Deus, tenho um relacionamento show com Ele, maravilhoso, aí eu tenho um relacionamento bom comigo. Maravilhoso, show comigo, porque eu me reconheço como verdadeira filha de Deus. E de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que está ali comigo, mas também de um Deus que corrige. Porque imagina, se Deus deixasse que nós fizéssemos o que quiséssemos, e nós temos o livre-arbítrio, mas Deus está cuidando, Ele sempre quer nos trazer para o lado bom, para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades boas, boas ações, bons pensamentos, bons sentimentos, bons comportamentos. Agora, quando nós não nos vemos como verdadeiros filhos de Deus e não temos esse relacionamento, eu estou aqui, Deus está aqui, nosso irmão, nossa irmã está aqui. E quando eu digo nosso irmão, nossa irmã, são pais, filhos, parentes, amigos, pessoas do trabalho. Então, deixa eu colocar aqui, olha ali, que bacana, bom dia, Fátima, minha querida. Então, quando eu tenho esse relacionamento doentio com Deus, eu tenho um relacionamento doentio comigo. Porque eu não me vejo como imagem e semelhança de Deus, porque eu estou vendo um Deus bravo, um Deus que não me cuida, um Deus que não me ama. E isso vem do nosso relacionamento com o nosso Pai. 99% vem do nosso relacionamento com o nosso Pai. Eu não tive um relacionamento bom com meu Pai na terra, eu não vejo Deus como o Deus que realmente Ele é. É como se eu colocasse uma lente que distorce a imagem de Deus em razão daquilo que eu vivi com meu pai aqui na terra. E aí eu não tendo um relacionamento bom com Deus, eu não tenho um relacionamento bom comigo, e aí então com os outros piorou, porque aí tudo aquilo que é raiva, que é mágoa, que é tristeza, que eu trago do meu relacionamento com meu pai, eu associo com meu Pai do céu, aí eu trago um relacionamento ruim comigo, por quê? Porque eu não me vejo a imagem e semelhança de Deus, e às vezes nem quero me ver, porque Deus é bravo, eu não quero ser assim, e eu acabo sendo uma pessoa ruim, acabo tendo ações ruins, acabo tendo um relacionamento ruim comigo, me punindo,
Porque, nossa, Deus aponta o dedo para mim, então eu também me aponto o dedo para mim e vou ficando viciada nessa emoção tóxica advinda do relacionamento com meu pai, transfiro isso para o relacionamento com Deus, transfiro isso para o meu relacionamento comigo e transfiro isso para o relacionamento com outra pessoa. Olha a importância de nós tratarmos a nossa emoção e entender quem é Deus para mim hoje. Será que eu estou vendo Deus como um pai bravo? Porque racionalmente talvez eu não veja. Mas emocionalmente, quando eu faço as minhas orações, pode ser, e eu vou falar nesse, eu sempre gosto de trazer o meu exemplo, foi o que eu vivi. Eu orava, rezava, pedia a Deus, né? E falava assim, mas Deus não vai fazer. Por quê? Porque Deus é bravo. E isso é emoção dizendo, né? Deus é bravo. Deus não gosta de mim. Deus não me ama. Deus não me cuida. Por quê? Porque eu estava associando a imagem do meu pai, que me cuidava em algumas coisas, mas que não era tão bom quanto eu gostaria que fosse. Mas quando eu compreendi como meu pai foi, por que ele foi, e eu trabalhei o perdão com meu pai da terra, eu reconciliei, eu resgatei o meu relacionamento com Deus. E resgatei o meu relacionamento comigo e melhorei muito, resgatei muitos relacionamentos com outras pessoas. Célia, bom dia, querida, tudo bem? Então, olha só, a importância de você fazer essa pergunta para você, quem é Deus para mim hoje? Como eu vejo Deus? Eu vejo Deus como um pai amoroso, zeloso, que cuida de mim, que me criou a imagem e semelhança dele, ou eu estou com alguma emoção negativa de Deus? Eu olho Deus como um pai que não cuida muito. Gente, eu gosto do Paulo. Paulo é pastor, para quem chegou agora, e ele contribui, inclusive citando aqui, olha só, oh meu Deus, capítulos, os versículos. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão. Gente, Paulo, obrigado. Gratidão, meu amigo, pela tua presença aqui. Jeremias, olha ali. Gente, grava isso. Grava isso. Tira um print dessa tela, por favor, e me marca no teu Instagram. E marca uma pessoa, tira esse print com essa passagem, para que as pessoas compreendam que muito antes de nos formar, Deus sonhou conosco. Deus já sabia. Paulo, você foi criado para essa missão. Anice, lembra quando eu falava para vocês que eu não estava na minha missão? Que eu trabalhei como cabeleireira, que eu trabalhei como advogada, como assessora de juízo, mas eu falava, gente, eu não estou na minha missão, eu não estou no meu lugar. Meu Deus, me coloca no meu lugar por caridade. E Deus me trouxe essa missão de ser coach, porque eu falo, não é trabalho, é missão. É missão, é missão, é missão. Gente, onde eu cheguei de Cascavel, muito cansada, porque, né, você trabalha com pessoas e dá um esgotamento, porque é um trabalho puxado. Fiz um treinamento de 8 horas no sábado, então foi bem puxado. Dirigi, peguei estrada tarde, fiz reunião ontem, mas é missão e isso me abastece. Então, fisicamente, eu estava cansada, uma noite de sono recuperou. Porque eu tô na minha missão, ser coach, ser master coach, ser treinadora, não é nenhum trabalho. Mas eu sei que Deus sonhou comigo. Deus sonhou que nós estaríamos aqui hoje na live e é você que estaria aqui comigo, Paulo. E todas as pessoas que estão aqui participando, porque Deus sonhou. Ele falou, eu vou juntar vocês, eu vou unir propósitos. Gente, é maravilhoso quando você trabalha a sua emoção, a emoção negativa, porque veio de uma disfunção de relacionamento com seus pais, porque nossos pais, apesar de nos amar infinitamente, eles tinham problemas, eles tinham emoções negativas também. Gente, e é isso que eu falei, olha, eu fico imaginando uma metáfora, né? Deus nos moldando, nos formando, como eu falei no início da live, e o Paulo traz assim essa contribuição maravilhosa, porque como pastor ele sabe, eu falo assim, eu sei que está na passagem da Bíblia, agora não me pergunte aonde está, eu tenho que procurar. E o Paulo, obrigada, Paulo, olha, Deus abençoe, olha, um coraçãozinho para você, que Deus te abençoe grandemente por essa contribuição. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi e Deus te escolheu. Deus me escolheu e te escolheu. Deus nos fez assim, vou fazer. O que saiu. Não, Deus sonhou conosco. Deus olhou e falou assim, Anice vai ter os olhos castanhos desse jeito, essa pele branca, esse cabelo assim. Deus sonhou. E esse coração.
esse jeito de ser que é dela, de falar com as mãos, estilo italiano. É assim, e Deus sonhou com você do jeito que você é exatamente, só que Deus, Ele sonhou muito mais. Ele sonhou com emoções positivas, com comportamentos positivos, com sentimentos positivos, só que nós, em razão das dores que nós sofremos na infância, em razão daquilo que nós vivenciamos, nós talvez não estejamos vivendo a nossa missão justamente porque nós ainda não nos vemos como filhos de Deus. Talvez ainda nós se nós olharmos no espelho, nós ainda não conseguimos ver a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, será que nos nossos atos e ações nós estamos nos assemelhando a Deus? Será que nós estamos nos assemelhando à imagem de Deus? Ou será que os nossos atos, palavras e ações são comportamentos diferentes daquele que Deus quer para nós? Então essa pergunta é muito mais profunda. Quem é Deus para você? Você está vivendo de acordo com o que Ele sonhou para você? Ou será que tem emoções negativas influenciando aquilo e te tirando da missão, influenciando negativamente, tirando daquilo que Deus sonhou para você? Enquanto você não trabalhar essas emoções, você não vai viver a sua missão. Porque você precisa, para viver a sua missão, ter um relacionamento muito grande com Deus e descansar nele. Deus, eu descanso em você, porque eu sei que você está cuidando de tudo. E eu era uma pessoa que eu entregava para Deus e pegava de volta. Eu entregava e pegava de volta. Eu entregava e pegava de volta. E ontem eu ainda estava falando isso para uma pessoa. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. O meu trabalho como filha de Deus é orar. Eu vou orar a Deus e vou colocar nas mãos deles e vou descansar. Mas eu era muito. Gente, eu não descansava em Deus. Eu entregava e falava assim, ai meu Deus, mas não resolveu, deixa eu pegar de volta. Isso não é descansar em Deus. Descansar em Deus é ter a plena confiança de que Ele vai agir. Não do jeito talvez que eu queira, mas que Ele está presente, Ele vai fazer o que é melhor. Então esse descanso em Deus não tem preço, é um negócio valoroso demais, mas eu só consigo descansar em Deus quando eu entendo quem Ele verdadeiramente representa na minha vida. O que Ele representa? Que Ele é um Pai amoroso, que cuida, que zela, que jamais vai querer algo ruim para nós. Mas se o meu relacionamento com o meu Pai da Terra não foi um relacionamento bom, eu posso estar levando isso para o meu relacionamento com Deus e deixando de viver exatamente aquilo que Deus sonhou conosco. E lá vem, ó o Paulo de novo, ó lá. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Valeis muito mais do que milhares de pardais. Olha, gente, meu Deus do céu, Paulo, que maravilha, que maravilha. Eu falo assim, Deus é maravilhoso demais, não é? Olha só, Deus, Ele cuida, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E Ele sabe que nós valemos ouro para Ele. Só que talvez nós estejamos nos tratando como bijuterias e não como o ouro fino, não é? Não como aquele ouro que já foi... e às vezes me veio agora muito claramente, para eu me tornar um ouro puro, eu tenho que passar pelo fogo, pela prova. Mas nós não entendemos isso. E às vezes Deus vai nos moldando e nossa, Deus está me punindo. Não, Ele está te moldando. Como me moldou. E eu achava que era punição. Mas não, porque eu falo assim, no fundo eu sabia que Deus estava me moldando, mas eu achava que era punição porque eu não tinha um relacionamento bom com meu pai. Mas quando eu perdoei meu pai, quando eu resgatei o meu relacionamento com meu pai já tinha falecido, então eu tive que fazer esse trabalho em mim, trabalhar minhas emoções. Eu entendi o moldar de Deus, o cuidar de Deus, o zelar de Deus para que eu me tornasse, e ainda estou nessa busca e nessa caminhada, para me tornar um ouro fino, puro, como Ele nos criou para ser. Então Ele precisa tirar as arestas, Ele precisa lapidar, porque Ele nos criou um ouro puro. Mas as sujeiras foram entrando na nossa vida, ou porque nós atraímos, ou porque jogaram lixo em nós e nós aceitamos. E aí nós não nos vemos como uma pessoa valorosa, nosso relacionamento com Deus foi distanciando e Ele está nos lapidando para nos trazer de volta, porque Ele nos quer assim, ó, assim com Ele. Mas se nós não tivermos um relacionamento bom
com nossos pais, nós temos que trabalhar o perdão. Nós temos que trabalhar essa emoção para que o nosso relacionamento com Deus seja resgatado e o nosso relacionamento conosco seja resgatado e o nosso relacionamento com os outros. Porque senão eu mesmo me acuso. Nisso, mas você não faz nada errado, nada certo. Você faz tudo errado. Por quê? Porque eu não estou me vendo como um reflexo de Deus. Eu não estou me vendo como a imagem e semelhança de Deus. E aí eu mesma me puno quando não tem ninguém para punir. Que era isso que acontecia. Quando meu pai parou de me punir, porque eu cresci, né? Meu pai depois faleceu, eu mesmo me punia. E aí eu mesmo me sentia culpada pelas minhas ações. Então, olha como isso é importante, você detectar e você resgatar esse relacionamento, trabalhar o perdão, para que você realmente, quando eu fizer essa pergunta, quem é Deus para você? Você poder responder, Deus é um pai amoroso que me cuida, que zela de mim, que me ama demais, que me ama sem limites. E sentir isso, não só falar da boca para fora. Gente, quem puder, tira o print. Eu não vou arriscar tirar o print aqui, porque é perigo eu desligar o telefone. Mas tira o print dessa tela, me marca, que eu vou ficar assim, muito, muito, muito feliz. E quero também que vocês, por gentileza, passem esse aviãozinho, porque olha a contribuição do Paulo aqui. E, gente, quem quiser contribuir para essa live, pode colocar, pode fazer comentários ali. Pode fazer comentários depois que terminar essa live, faça comentário ali. Envia para outras pessoas, porque tem pessoa que está precisando ouvir. Quem é Deus na sua vida? Faz sentido, Paulo? Faz sentido, não é? Eu falo assim, gente, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E se nós não trabalharmos essas emoções tóxicas, essas coisas negativas que nós temos, nós não cumpriremos a nossa missão nesse mundo. Nós não nos veremos como verdadeiros filhos de Deus. A minha oração mudou muito com Deus. Porque antes eu fazia a minha oração desacreditando que Deus faria. Por quê? Porque eu tinha um pai que punia. Então Deus não ia me ouvir. E de fato ele não ouvia, porque eu já fazia a oração sem fé, sem acreditar que ele ia fazer. Agora não. Agora, gente, ontem eu estava vindo lá de Cascavel e eu vim fazendo minhas orações no caminho. Foi fantástico, fantástico, sabe assim? Eu vim conversando com Deus e falei assim, Deus, o Senhor me ama demais, é um negócio, porque o que aconteceu em Cascavel esse final de semana foi fantástico. É a mão de Deus. Eu fiz um treinamento lá, gente, eu fiz um direcionamento, mas é o agir de Deus ali, a conexão, é outro negócio, não tem. Quando Deus age através de nós, quando nós nos colocamos como instrumento de Deus, a coisa flui, o Espírito Santo age poderosamente, mas para que eu possa ser canal de graça, eu tenho que estar conectado na luz, por excelência. Porque olha só, como que eu vou trilhar o meu caminho se eu não estou conectada no caminho? Porque Jesus não nos leva para o caminho, Ele é o caminho. Ele é, e se eu não tenho um relacionamento bom com Deus, como que eu vou me conectar? Eu vou me desviar do meu caminho. Então, é a importância. Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta hoje, já são 7h20, nós vamos finalizando. Olha só, como é o meu relacionamento com Deus? E quem é Deus para mim? Anota. Gente, por favor, anotem. Traga um caderninho, anote quem é Deus para mim. E deixa essa pergunta reverberar. Como eu vejo Deus? Será que eu estou associando Deus à imagem do meu pai? Ou de alguém de muita autoridade e estou me afastando de Deus em razão dessas emoções? E o principal, o que eu vou fazer para trabalhar essas emoções? Porque só tomar consciência não vai resolver. É consciência, decisão e ação. Sempre falo isso. Consciência, decisão e ação. Aí você muda. Ele é a fonte. Olha lá, é isso mesmo. É Ele, eu vou me abastecer na fonte de água viva, de água limpa, de água pura. E quando eu estiver abastecida, eu também vou abastecer outras pessoas, mas eu tenho que estar ligado na fonte. O dia que eu me desconectar da fonte, que é Jesus, eu vou deixar de cumprir a minha missão e aí a minha vida parece que não vai fazer sentido. Paulo, muito obrigado pela contribuição. Todos vocês que estão assistindo, muito obrigado pela participação. Que essa semana seja de muita luz e que essa semana você pare para pensar como está a sua vida. Porque essa foi a minha história com Deus e hoje está resgatada porque Deus é amor. E olha que Ele batalhou em minha defesa. Ele não desistiu de mim e Ele não desistiu de você também, eu tenho certeza.
Grande beijo para vocês, gente. Muito obrigado pela participação. E segunda-feira que vem nós nos vemos. Façam os comentários ali, me manda no direct, Nice, se você fizesse isso. Outro dia eu recebi de uma pessoa que participou da live vários temas. Nice, fala disso. Então eu vou seguindo um pouco ali, colocando conforme o Espírito Santo vai recomendando, mas ela me deu 15 temas para lives. Olha só que bacana. Então você pode contribuir também com essas lives, tá? Pode me mandar, que aí nós vamos adequando e falando ali conforme o Espírito Santo também nos conduz. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por serem luz na vida de outras pessoas, muito obrigado pela sua companhia, uma semana de muitas bênçãos, muita luz, que Deus abençoe você cada dia mais. Grande beijo no coração.